Quantos querem mais do Senhor? Quantos querem mais do Senhor? Nós queremos mais, Senhor, nessa noite. Não seja simplesmente uma canção, mas que seja a verdade do nosso coração. Derrama o teu Espírito neste lugar. Derrama a tua presença neste lugar. Nós queremos te bendizer, te adorar e te exaltar. Tu és digno, Senhor. Os santos e os anjos prostram ante a ti, e os anciões, eles lançam suas coroas ao Cordeiro e cantam: Tu és digno de tudo. Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos prostram ante a ti. Anciões, eles lançam suas coroas ao Cordeiro e cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, bate nossa adoração. Dia e noite, bate nossa adoração.
tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Somente a ti, Senhor, somente a ti nós entregamos nesta noite louvor e gratidão. Se você pode, celebre, exalte, glorifique ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se assente, querido, no seu lugar. As crianças podem descer, por favor. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, amém, querido? Amém? Tem alguém aí? Deixa eu dizer algo para você. Os nossos cultos, eles precisam ser intencionais, amém? Você não pode vir para cá simplesmente corpo presente. Você precisa de fato vir intencionado, né? A buscar algo do Senhor ou a entregar algo diante do Senhor. Mas de fato a nossa entrega precisa ser verdadeira. Não simplesmente canções cantadas da nossa boca para fora, mas que de fato o nosso coração possa expressar verdades diante do Senhor, amém? Você está comigo aqui? Eu quero por alguns minutos compartilhar uma palavra com você, mas eu queria que você dobrasse a sua atenção, amém? Amém? Você está comigo? Não quero ser aquele pregador chato que toda hora fica instigando e fazendo você falar, mas se de fato eu olhar para sua cara e perceber que você não está aqui, eu vou falar seu nome. Brincadeira, querido, mas eu preciso compartilhar algo que Deus ministrou ao meu coração. E de fato tem por esse tema, propaganda enganosa. E eu confesso para vocês que eu fiquei bastante receoso, né? O Samuel que o diga, né? Pela primeira vez eu tive o prazer de devolver aquilo que fazem comigo, né? Porque às vezes quem vai pregar, o preletor, ele só dá o tema, né? Ele não dá uma passagem bíblica, não fala do que ele vai falar. Você tem que lutar ali com a sua criatividade para tentar transmitir para uma arte, né, que vai ser postada nas redes sociais, aquilo que o ser de luz deseja trazer para a igreja. E ontem foi um momento bastante interessante, porque tudo que ele fazia parece que não faltava algo ainda, né? E eu senti que ele provou da mesma situação que eu provo. Mas eu quero compartilhar com vocês essa palavra que tem por tema propaganda enganosa. E está lá no livro de Lucas, capítulo 14. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 25 até o 35. Se puder projetar, por favor, eu vou ler da projeção, pode ser? Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 35. Quantos acharam? Diga amém. Ninguém achou? Lucas capítulo... estou esperando a mídia achar, né? Diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre,
primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciados os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplarem inacabada, zombe dele, proclamando: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para uma guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma declaração, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Volta um, por favor. Como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Querido, é uma leitura um tanto extensa, mas eu preciso compartilhar com vocês acerca disso, porque nós vamos falar acerca dessa passagem. E aqui fala, no início, que Jesus ele estava caminhando. E de fato, estamos fazendo, se não estamos fazendo, já fizemos, mas existem muitas pessoas fazendo uma propaganda enganosa acerca de Jesus e acerca do reino de Deus. Estão falando algumas coisas acerca de Jesus e acerca do reino, acerca da cultura do reino, que não são verdades. E as pessoas ouvindo isso, e muitas das vezes se achegando até nós, elas percebem que aquilo não é uma verdade. Elas percebem que aquilo é uma mentira. Então, propaganda enganosa é justamente isso. Quando alguém fala acerca de um produto, por exemplo, se você vai vender um produto, você prepara aquele produto, né? O pessoal que vende aí nas plataformas, né? Você posta lá um produto bonito, um produto legal, né? Mas se a pessoa chegando, comprando o seu produto e não tendo o produto em mão acerca daquilo que você falou, isso é uma propaganda enganosa, né? Eu queria que colocasse uma imagem aí, aquela imagem lá que eu mandei para você. Isso é uma propaganda enganosa. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ser... A minha sogra, então, tem algumas experiências, né? Quando eu estava preparando isso, a Nara estava depois digitando para mim, ela falou assim: pode usar o exemplo da sua sogra. Eu estou usando. Mas, querido, quantos de nós já vimos aqui propaganda do McDonald's? Cara, é a propaganda topzera. É a propaganda chique. Aparece lá aqueles pães fatiados caindo, o gergelim em cima, aquela salada, aquele alface que parece que eu não sei de onde é que veio aquele alface, né? Aquele alface molhado, caindo aquelas gotas de água, aquele tomate bem cortado, queijo, hambúrguer, aquele, né, grandão. Aí você chega na hora, vai lá no McDonald's, né? O McDonald's não assista essa palavra, mas quantos já chegaram, tiveram essa experiência de pedir um lanche, e o lanche vir? Aí você assiste o comercial, você fala assim: não, vou ter que chamar um Samuel para ir comigo, porque o Samuel é bom de boca, né? E o lanche que eu vou comprar, o lanche é poderoso. Está dizendo lá na propaganda que são 4 hambúrgueres. Poxa, se é 4 hambúrgueres, eu não vou dar conta de comer, vou chamar, vai ser gula da minha parte, eu comer um lanche daquele tamanho. Então eu preciso que alguém vá comigo, para que de fato a gente possa dividir aquele lanche. Querido, e quando você chega, você pega o produto na mão. Não, melhor, quando você vai pagar, né? Quando você pede lá o lanche, você vai pagar. O valor, você pensa que o negócio vai vir o dobro pelo valor. Você pensa: caramba, por esse valor vai ser impossível.
eu consegui comer tudo isso. E quando o lanche chega na sua mão, querido, misericórdia. Eu não sei se você é igual eu, que muitas das coisas expressa na cara, né? Muitas vezes ao pegar o produto, você olha para aquilo, não é possível. O fazedor do lanche, ele está com algum problema. Ele não veio trabalhar hoje feliz e cantando, porque será que ele não cuspiu no meu lanche? Porque não é possível. A condição desse lanche, ou seja, a apresentação foi maravilhosa, mas a entrega do produto não foi aquilo que prometeram. Está fazendo sentido para vocês? Muitas das vezes a nossa propaganda acerca do reino e acerca de Jesus, ela é linda, mas quando as pessoas vêm para cá e elas começam a andar com a gente, elas se deparam com uma mentira. Faz sentido? Crente, você está aqui? Faz sentido. Aquilo que muitas das vezes nós enchemos de expectativa para falar de Jesus, no dia a dia, no decorrer da nossa vida, a gente percebe que existem algumas mentiras ali, que não condiz com a verdade daquilo que nós falamos, daquilo que nós proferimos acerca de Jesus. E é tão interessante que aqui, nessa passagem, Jesus ele vem para aniquilar com essas propagandas. Jesus ele vem para acabar com essas propagandas. Nos dias de Jesus, assim como hoje, nos nossos dias, muitas vozes competiam pela atenção das pessoas. Não muito diferente de nós hoje, que compete pela atenção das pessoas, porque existe um desejo no nosso coração para que essas pessoas, elas sejam também alcançadas por aquilo que um dia nos alcançou. Também nos dias de Jesus era assim. Havia muitas vozes que competiam pela atenção das pessoas. Os fariseus, os escribas e os líderes religiosos, muitas das vezes apresentavam uma visão distorcida do reino de Deus. Querido, aquilo que Deus colocou no meu coração hoje para dividir com você é justamente isso. Que mensagem nós estamos levando acerca do reino de Deus? E muito mais além da mensagem é, que mensagem nós estamos vivendo acerca do reino de Deus? Sabe, querido, eu confesso que tudo isso mexeu muito comigo, porque se não mexesse comigo não faria sentido eu estava falando para você. Que mensagem é essa que nós estamos carregando? Porque o falar é muito bonito, mas a prática, quer ver? Eu vou falar algo bem fresco, e entenda algo. Eu não estou aqui para julgar, para condenar ninguém, porque quem me julga é a Bíblia, quem te julga é a palavra, amém? Então, em nome de Jesus, querido, não leve isso para o seu coração, mas eu preciso falar isso. Nós estamos debaixo de um céu de proclamação de que cunha do Senhor Jesus, amém? A próxima semana nós vamos viver isso, né? Cunha para Cristo. Quantos estavam ontem no culto? Faz sentido, querido? Faz sentido? Eu estava tomando banho hoje, eu fui invadido por essa pergunta. Fui invadido. Eu falei, meu Deus, nós falamos acerca de um reino, mas nós não andamos, nós não caminhamos com essa verdade. Essa verdade não tem sido a nossa verdade. Querido, entenda. Você pode ter feito N coisas ontem, não é da minha conta. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas quando eu, meditando nessa palavra, o Senhor falou comigo, como? Propaganda enganosa. Porque se a declaração dos nossos lábios é que cunha é de Jesus, por que aquilo que compete a essa verdade, nós não estamos inseridos? Igreja, isso precisa mexer com a gente hoje. Isso precisa fazer sentido aqui para nós hoje. Eu lembrei disso porque está fresco, mas quantas outras coisas nós proferimos, nós profetizamos acerca do reino de Deus, mas na prática isso não faz sentido? Na prática isso não está sendo feito. Então isso é propaganda enganosa. E Jesus ele veio para aniquilar com isso. Então nós percebemos aqui que muitas pessoas competiam acerca disso. Muitos religiosos, escribas, fariseus,
muitas das vezes apresentavam uma visão distorcida do reino de Deus, usando a tradição humana, usando interpretações equivocadas para manter o controle sobre o povo. Essa era uma espécie de propaganda enganosa, que prometia salvação através de rituais, através de aparência, através de santidade, através de obras externas, mas escondia a verdadeira libertação do Evangelho. Faz sentido? Existe uma verdade dentro de nós. Existe uma verdade dentro de nós, e nós não podemos, em hipótese alguma, deixar que essa verdade que um dia nos alcançou, possa deixar de alcançar outras, porque nós, na nossa lida, no nosso trabalho, mas você não sabe da minha vida, de fato eu não sei, nem quero saber. Mas você percebe que nós podíamos fazer mais? Faz sentido? E eu fiquei hoje, Senhor, eu preciso fazer mais. E eu confesso para vocês que em inúmeras situações, querido, quem nunca pensou, né? Não vou mais, vou parar. Porque a gente olha para o fulano, a gente olha para a ciclano, a gente olha para aquilo que deixou de ser feito. Mas a gente lembra que nós estamos aqui por um propósito. E o propósito é acerca do reino de Deus. Então Jesus, a mensagem de Jesus, deixa eu dizer algo para vocês, talvez você não saiba. A mensagem de Jesus na terra foi o reino de Deus. Foi acerca do reino. Então essa é a verdade que nós precisamos de fato propagar. E Jesus, ele veio para desmascarar essas mentiras. E ele declara em João capítulo 14, 6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade, e ele veio intencionado a acabar com essas falsas palavras. Então, as falsas profecias religiosas diziam que bastava seguir regras, pagar votos ou aparentar-se justo. Porém Jesus mostrou que o reino de Deus não se trata de fachada, mas de transformação interior. O reino de Deus não é acerca de pagar voto, o reino de Deus não é acerca de barganha, faça isso que você recebe aquilo. O reino de Deus é acerca de transformação interior. Se nós não vivemos transformação interior, não faz sentido, igreja. Se na nossa vida, se na nossa casa, se no nosso ministério, se na nossa família, se o ambiente que nós estamos inseridos não explode transformação, nós precisamos hoje rever a nossa intenção. Nós precisamos rever isso. Então não é acerca de se aparentar justo, mas é de ser justo. Porque é fácil aparentar ser justo. Mas e ser justo de verdade? Igual num jogo de vôlei hoje à tarde. Porque a gente acha que justiça é só coisas grandes, né? Mas aparentar ser justo num jogo, faz sentido? Numa bola que foi fora, que foi dentro, você falar que foi fora. A ausência de justiça. Estou falando porque de situações que estão bem frescas na minha mente, né? Então não é só sobre algo, precisava ser justo, devolver um dinheiro que fizeram um pix para mim. Não, querido, é nas simples coisas, nas pequenas coisas. Então, transformação interior. Então, Jesus, ele denunciou os líderes que eram sepulcro caiado. Lembra da passagem que Jesus, diante da liderança lá, Jesus fala assim para eles: vocês são sepulcro caiado, está lá em Mateus 23, 27. Vocês são bonitos por fora, vocês são formosos, vocês são belos por fora, mas por dentro é podre. Faz sentido? Além disso, Jesus alertou sobre falsos cristos, falsos profetas. Jesus, ele ensinou
como tratar essa situação, a não ser confundido. Ele ensinou que o verdadeiro reino não vem com aparência enganosa, mas ela vem com a realidade vivida dentro de cada um daquele que crê. O reino de Deus, que ele está dentro de você. Fala amém. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Não fica esperando de alguém, não fica esperando de A ou B. Comece você. Vou dizer algo para você. Jesus não vai fazer o que é para a gente fazer. Jesus não vai resolver aquilo que nós temos que resolver. Então, querido, eu quero, durante alguns minutos, falar com você acerca disso. O que significa seguir Jesus de verdade, o que significa viver o reino de verdade. Jesus está aqui nessa passagem, caminhando com uma multidão. E a multidão está atrás de Jesus. E por que a multidão está atrás de Jesus? Por que essa multidão cercava, corria atrás de Jesus? Porque provavelmente muitas pessoas, milhares de pessoas estavam à volta de Jesus. Aonde Jesus andava, aonde Jesus ia, essa grande multidão ia atrás dele. Então imagina, querido, um cara, um homem andando, e aquele monte de gente andando atrás dele. Milhares de pessoas andando atrás dele. E por que essa multidão seguia Jesus? Fala comigo, porque multidão gosta de show. Multidão ama show. Imagina se eu não vou seguir Jesus, todo dia eu vou ver cura. Todo dia eu vou ver Jesus multiplicando pão. Jesus interrompe enterro e manda o menino levantar. Igrejas, querido, que tem cura, está lotado. E não é problema nenhum, tá? Amém? Glória a Deus que está lotado. Igreja que tem milagre, está lotado. Mas aí é a condição que nós precisamos hoje enxergar. Qual condição nós estamos? De multidão ou de discípulos? Porque multidão ama show. Multidão ama luzes, holofote. O cara multiplicava pães, o cara andava sobre as águas. Já não se sabia o que ia acontecer no próximo dia. O que Jesus vai fazer amanhã? Mas a multidão estava esperando Jesus se levantar para caminhar, para sair atrás de Jesus. Então Jesus diz, nessa passagem Jesus diz assim, o começo do versículo: aquele que amar seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, esposa ou esposo, filho ou a si mesmo, mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus, no meio dessa caravana, no meio dessa multidão de gente, Jesus, espera aí, vamos conversar aqui. Antes da gente continuar para o próximo show, para o próximo ato, vamos parar por aqui. E Jesus declara isso. Olha só, gente, imagina. Você é daquele que lê a Bíblia e imagina a situação? Imagina Jesus, para, igual o João Kleber, né? Para. Na hora do ápice, o João Kleber manda parar. Espera aí. Se você ama mais a sua mulher, mais o seu esposo, mais o seu filho, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Agora a pergunta é, quem queria ser discípulo de Jesus? Você está comigo aqui no cenário? Quem estava ali com uma carteirinha ou intencionado a ser um discípulo? Ninguém. Aí Jesus para, interrompe e fala aqui, ó, quem faz isso, quem anda dessa forma, não pode ser meu discípulo. Entenda, querido, para nós hoje, é simples entender isso. Agora pensa Jesus. Jesus era muito doido. Jesus era muito doido. Se você amar mais qualquer um desses do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então vamos parar por aqui. Vou devolver o seu ingresso, vou devolver o seu dinheiro. Não precisa pagar o show. Pode ir embora. Você está comigo aqui? Pode ir embora. Vou pedir para vocês saírem por aquela porta ali, para não dar muito tumulto, porque vai dar ruim.
Se vocês continuarem comigo daqui para frente, vai dar ruim. Vai dar ruim. E ele fala: aquele que não pegar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Agora pensa, para nós hoje entender isso, tomar a cruz é como negar a si mesmo, é falar não para as nossas próprias vontades. Nós entendemos isso, né? Pegar a sua cruz e seguir, nós entendemos assim. Só que para aquela galera que estava ouvindo Jesus falar, não era sobre isso. Não foi isso que eles entenderam. O que eles entenderam quando Jesus falou isso, é que aquele que não tiver disposto a ser executado juntamente com ele, ou seja, morrer fisicamente com ele, não poderia ser discípulo dele. Então, para nós hoje, para a nossa realidade, entender essa cruz, tomar a sua cruz e seguir Jesus, nós entendemos que o nosso padrão tem que ser diferente do padrão do mundo. Nós entendemos que nós precisamos negar as nossas vontades, os nossos desejos, nós precisamos deixar as nossas mazelas, nós precisamos trocar o nosso fardo com Ele, que é leve. Mas para essa galera aqui que estava andando com Jesus, não era sobre isso, era literal, era negar-se a si mesmo, era, entenda, vocês vão ter que morrer comigo, porque a caminhada de Jesus era justamente essa. Jesus estava caminhando para a morte, então era sobre isso que Jesus estava falando. Tomar a sua cruz e seguir Jesus era acerca disso. Quem aqui está disposto a morrer por mim? Porque é isso que vai acontecer. O problema é que hoje, trazendo para a nossa realidade, o morrer com Cristo é lúdico. E aqui para nós, está bem sem vergonha. Porque a gente não vence nenhum frio para ir para a igreja. Quem dirá morrer por Jesus? Você pode até não gostar de mim, mas o que eu escrevi aqui hoje eu preciso falar. Você pode até não concordar com o que eu vou falar aqui, mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Falar: Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Onde o Senhor quer que eu faça? Porque negar a Jesus, tomar a sua cruz, vai muito mais além do que isso, querido. A gente quer conforto, não é ruim, né? Mas já parou para pensar? A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha um lugar onde reclinar a sua cabeça. Querido, entenda algo, nós já saímos de uma realidade completamente absurda. Mas nós precisamos olhar para a palavra e nos julgar hoje. Será que as nossas intenções diante do Senhor, elas não têm sido preguiçosas? Será que não tem sido preguiçosa? Será que os nossos interesses, e eu digo mais uma vez, não está errado, será que os nossos interesses, eles não têm sido prioridade? No interesse que Jesus tem para nós? Isso precisa fazer sentido, igreja. Isso precisa fazer sentido. Para essa galera que estava ouvindo Jesus aqui, o negócio era muito mais intenso. Era isso que eles entenderam. Peraí, é para isso que ele está chamando a gente? Então Jesus vira para eles e fala assim: vou pedir para vocês saírem. Não vai dar certo. E por que essa dureza de Jesus? Por que Jesus falou dessa forma com a multidão? Porque se você olhar no texto, Jesus interrompe a caravana e ele lança essa. Aí você poderia dizer assim, né? Mas por que Jesus é tão severo assim? Por que Jesus lançou isso tão sem nem gaguejar? Porque o apego da multidão não é o apego de Jesus. Porque o apego da multidão não combinava com o apego de Jesus. Jesus, ele não tinha apego por multidão. Jesus tinha um apego com quem era interessado. O propósito de Jesus não era com a multidão. O propósito de Jesus era para aquele que se mostrava interessado. O propósito de Jesus não era acerca do show. O propósito de Jesus era acerca daquele que queria ouvir de perto as verdades do reino.
Era sobre isso que Jesus estava falando aqui. Então o apego de Jesus não era o mesmo apego da multidão. A multidão estava satisfeita simplesmente em ver o que Jesus fazia. A multidão estava satisfeita em, como é que eu posso dizer? Ela estava sedada com aquilo que Jesus proporcionava. Com os milagres, com as maravilhas, com as histórias que Jesus contava. A multidão estava satisfeita com isso, mas Jesus, no meio da multidão, estava procurando pessoas interessadas. Jesus estava procurando por pessoas interessadas, porque ele sabia que ali no meio daquela multidão, poderia tirar alguns interessados. Então a multidão, aquilo que ele fez ali foi só uma peneira. Ele só peneirou para saber quem de fato queria estar com ele de verdade. Se você ver em Mateus capítulo 13, ele também está com a multidão. Lá em Mateus capítulo 13, conta uma história de que ele também estava envolvido com uma grande multidão. E ali, a ponto deles subir num barco, deles levarem um barco para longe da margem, Jesus subir naquele barco e começar a pregar. Então, tamanha era a multidão que seguia Jesus. Agora imagina, querido, a expectativa daqueles homens, daquelas pessoas que seguiam Jesus. Imagina um cartaz escrito assim: hoje o culto quem prega é Jesus. Ia bombar. Conferência Jesus. Não é Jesus cópia, né? É Jesus. É o Jesus original. Imagina a multidão seguindo aquele homem que ia pregar naquele culto naquela tarde. E não é a pastora Nancy que vai pregar hoje é Jesus. A galera, vou lá nesse culto, vou ver o que Jesus vai falar. Imagina, querido, consegue imaginar? Estádio, futebol lotado de gente, só para ouvir Jesus. Imagina a expectativa de todo mundo ali, um apertando o outro. Se às vezes a gente vai num evento, a gente já... Eu lembro quando a gente foi no Diante do Trono em São Paulo. A gente ficou longe do palco, muito longe. Mas o nosso desejo era de estar lá na frente. Só que a gente chegou muito tarde, impossível, né? Mas se você vai num culto desse, igual... Gente, mais de 1 bilhão de pessoas naquele lugar. E a gente via na Paula, já é pequeno, né? A gente via na Paula assim, só um mini craque lá longe. Agora imagina esse povo se apertando, se comprimindo, porque queria ouvir Jesus. Aí, né, acredito eu, Pedro, né? Tinha que ser Pedro, né? Gente, vamos ficar em silêncio aí, vamos, cata as crianças aí, põe no colo, que Jesus vai falar, ele vai começar a falar. Aí Pedro chama aquela atenção, aquela expectativa, tudo para Jesus, porque Jesus vai falar. O pessoal fica em silêncio, todo mundo fica quietinho. Aí Jesus sobe no barco e Jesus começa a pregar. Sabe qual foi a pregação de Jesus nesse dia? Sabe qual foi a pregação de Jesus em Mateus capítulo 13? Jesus sobe no barco e diz assim: havia um semeador que saiu a semear. E óbvio, se aí eu falar, Jesus, essa aí, um semeador que semeia, legal. Aí ele continua, um semeador que saiu a semear, ele pegou a semente e jogou, a semente caiu na beira do caminho. Você lembra da passagem? Veio o pássaro e comeu. Jesus continua o sermão. A outra que caiu pelo caminho, caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Mas houve uma que caiu numa terra fértil, boa. Ela cresceu, deu frutos. Ele falou isso, deu a paz, desceu do barco e foi embora. Vê lá, Mateus capítulo 13. Essa foi a pregação de Jesus. Jesus falou isso. Gente, beijo. Preciso descer do barco, preciso continuar a caminhada. Deus abençoe vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês. Querido, como é que você se sentiria? Fala para mim. Pô, Jesus, esperava mais. O Senhor encheu a gente de expectativa e veio com essa mensagenzinha. E de repente, querido,
os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, por que o Senhor fala em parábolas? Por que o Senhor... Gente, eu tento imaginar Pedro, velho, igual o irmão teu, velho, não acredito que o Senhor fez isso. O Senhor só deu essa saudação e foi embora. Os discípulos falam para Jesus: por que o Senhor fala em parábolas? Eu confesso para você, querido, que durante 20 anos de crente, eu achava que Jesus falava por parábolas para que o entendimento fosse mais fácil. Quem aqui pensa assim? Jesus conversava por palavras para que, né, facilitasse o entendimento. Alguém pensa assim também? Levanta a mão aí. Pois é, eu pensava assim também. Jesus falava para é uma didática. Jesus está facilitando para que todo mundo aprenda. Só, querido, que ele fala assim para os discípulos: eu falo por parábolas para que a multidão, tendo ouvidos, a gente leu, não ouça, tendo olhos, não vejam, e tendo coração, não sintam. Ele diz: eu falo por parábolas para que a multidão não entenda. E aqui, querido, ele entrega uma chave poderosa para nós. Ele diz assim: porque para vocês foi dado o conhecer os mistérios de Deus e não para eles. Quem é discípulo conhece mistérios de Deus. Quem é multidão não entende nem o que ele fala. Você está comigo aqui? Se nós somos discípulos, para nós o Senhor tem mistérios para revelar, profundezas para nos levar. E aqui, querido, usando um português bem... Quando ele fala pronome você, ele está falando para alguém que está perto. Você, André. Agora, quando ele usa o eles, é para alguém que está longe. É para alguém que não tem a proximidade. Então ele está dizendo aqui, para vocês que estão perto, para vocês que escolheram estar comigo, para vocês que escolheram viver comigo. Então o que Jesus está falando era o seguinte: eu falo por parábolas porque os interessados não se contentam com show, os interessados não se contentam com historinhas, os interessados eles param, chegam perto de mim e dizem: mestre, explica para a gente sobre o que o Senhor está falando. Os interessados interrompem Jesus e falam: ok, Senhor, a história é legal, mas o que tem por detrás da história? Senhor, foi legal, Senhor, foi bacana, e o Senhor andando sobre as águas, foi legal as historinhas que o Senhor contou, foi maravilhoso o sermão que o Senhor trouxe, muito bem contado, o Senhor prendeu a nossa atenção, o Senhor prendeu a atenção das pessoas, as pessoas ficavam maravilhadas ao ouvir Jesus, elas ficaram maravilhadas ao ouvir, porém os discípulos chegaram: ok, mas nós queremos saber os mistérios do reino de Deus, nós queremos ver por detrás da história, nós queremos ver por detrás da historinha, nós queremos saber que o Senhor de fato quer falar de verdade. Tem alguém interessado aqui? Porque aqui faz toda a diferença. Porque, querido, deixa eu dizer algo para você, a Bíblia é uma grande parábola. Nós estamos durante um ano lendo a Bíblia, querido, e tem coisa que a gente lê. Está lendo Isaías, né, Lô? A gente já compartilhou Isaías, só por revelação de vida, só se aprofundando em Deus, só pedindo para o Espírito Santo ajudar a gente. Porque é tanta coisa que fala em Isaías, você fala para o Egito, fala para a Babilônia, fala não sei para quem, fala para... Meu Deus, nem encerrou o assunto, eu não sei. A Bíblia é uma grande parábola, mas só entende a Bíblia aquele que para, que se ajoelha no seu quarto e fala: Senhor, me explica, me ensina o que eu estou lendo, me ensina o que eu preciso tirar desse texto, me ensina o que eu preciso tirar dessa realidade e inserir no meu dia a dia, porque não faz sentido. E dê as perguntas certas para fazer para esse texto.
Porque a Bíblia é uma grande parábola. Mas, querido, se você não for daquele interessado, curioso, que quer saber mais, você está no rol da multidão. Você está comigo aqui? A Bíblia é uma grande parábola. E se você ler a palavra de Deus, são muitas histórias. E de fato, muitas delas nos falta o entendimento. E por que que? Porque a Bíblia é uma peneira. A Bíblia nos peneira, querido. Fica aquele que tem interesse. Quem não tem interesse, sai do buraco, vai embora. Quem não tem interesse, querido, não fica. Quem não tem interesse, não crê até o final. Quem não tem interesse, querido, nós queremos estar aptos a estar nessa peneira, né? Nós queremos estar aptos porque nós somos daqueles que somos interessados, daqueles que queremos explicação, daqueles que nós queremos entender essa parábola. Nós queremos entender os mistérios acerca do reino de Deus. E, querido, em outra passagem, ele estava de novo, Jesus gosta de multidão também, né? Em outra passagem, grande multidão, com grande expectativa para ver ele pregar. Aí Jesus ele se levanta. Só que entenda algo, essa multidão agora que Jesus está pregando, é uma multidão de judeus. Não era qualquer multidão. Jesus se levanta. Cara, isso aqui é muito doido, isso aqui é muito louco. Era uma multidão de judeus. Não sei se você sabe, mas judeu não come carne com sangue, né? Eles têm todo eu posso dizer a palavra, tem todo um código que chama código Cachal e Halal, né? Que não vem ao caso explicar para você aqui, mas se não está ali dentro daquele código, eles não comem. Eles não comem carne com sangue. E por que eles não comem? Porque está na lei deles, está na Torá. Então eles não comem. E isso é tão forte que eles passam de geração em geração. Eles passam para a geração deles. Não comer carne com sangue. Os caras são nojados mesmo, eles não comem. Tem gente aqui que adora uma carninha com sangue, né? Para mim o churrasco ele tem que ser só linho de sapato. Tá bem sequinho mesmo. Pega aquele negócio minando sangue e fala, sou judeu, não vou comer esse negócio aí não. Mas tem gente que gosta. Mas só que para o judeu ele não come, ele é errado, é fora da lei, eles não tem como. Depois você pode ler lá Deuteronômio capítulo 12, versículo 23, fala acerca disso, né? E pode tirar suas dúvidas. Aí de repente, no meio dessa situação, no meio desse povo que não come carne com sangue, Jesus levanta e diz assim: olha, quem quiser ser meu discípulo, vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Jesus era muito doido. Como assim? O senhor vem com essa mensagem de que vai ter que comer da sua carne e beber do seu sangue. Ele encerra ali sem explicação e vai embora. Depois, querido. Ele encerra, não explica nada para ninguém e vai embora. E aí a gente pode dizer assim, não, Jesus estava falando ali acerca da Santa Ceia. Hoje, a gente pode entender assim. Mas Jesus pregando isso, não foi isso que eles entenderam. Como que alguém chega com essa mensagem? Não era sobre um suquinho de uva ou sobre um pãozinho, não, querido, ele não explicou. Jesus mandou essa e abriu a porta e foi embora. Ele fala para aquela multidão, vocês vão ter que dar uma mordida no meu braço. É meio bizarro, se a gente levar para o literal. Eu vou espetar aqui minha mão, vai pingar o sangue, vocês vão beber o sangue, é meio macabro, não combina com a religião que eu sirvo. Isso é canibalismo. Mas Jesus veio para quebrar tradições, religiões,
Jesus veio para instalar o reino dos céus. Jesus fala isso e vai embora. A Bíblia diz que todos foram embora. Mas quem que não ia? Até você lá, falar, Jesus, amo o seu discurso, amo a sua pegada, mas não vai rolar. Hã? Depois dessa, como é que o senhor quer que eu seja seu seguidor? Então a Bíblia fala que todos foram embora. Sabe quem que ficou? Quem que ficou com Jesus? Os discípulos. Os 12 ficaram com Jesus. E estes homens novamente se aproximaram de Jesus. Mas olha que Jesus doido. Jesus fala isso, vai embora. Toda a multidão vai embora. Ninguém quer seguir de Jesus. Daí vem os discípulos. Aí Jesus fala assim para os discípulos: e vocês? Não vão embora também? Para nós hoje. E você? Não vai embora também? Jesus dá uma pregação dessa, todo mundo vai embora. Aí os 12 que fica, vai para perto dele, Jesus olha para ele assim, imagina eu, Jesus, né, contando assim, você não vai embora não? Oportunidade agora. Aí um cheio do Espírito Santo de Deus diz assim: para quem iremos nós? Uau! Se só tu tens palavras de vida eterna. Para quê? Para que iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Sabe que ele precisa se levantar hoje uma geração igual a essa. Para onde eu vou? Se só o Senhor tem destino, palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Precisa se levantar uma geração que não se escandaliza com a palavra de Jesus, com a mensagem de Jesus. A gente como igreja, querido, a gente relaxou muito. E talvez eu falar aqui sobre isso, você vai dizer assim: ah, mas a gente não vive mais nessa era. Ah, mas a gente já caminhou, pelo amor de Deus, você vai falar disso. Mas faça uma análise. Você hoje está diante do Senhor como você, com a mesma paixão, com o mesmo sangue no olho de quando você chegou aqui? Porque eu me fiz essa pergunta. E como eu me deparei com um espírito de velho. Com todo respeito a quem aqui é ancião, mas a gente entende que o ancião já é dele. Ele já passou. Ok. Mas eu fiquei assim, meu Deus, quanta coisa eu não faço mais, porque eu acho que já passei de fase. Você está comigo aqui? Como a gente chegou apaixonado por Jesus. A palavra de Jesus não nos escandalizava. Aquilo que Jesus falava, a forma com que Jesus apontava os nossos pecados, não nos escandalizavam. Hoje, se Jesus apontar um pecado seu, você vai embora daqui, você não volta mais. Eu lembro, já tive muito, vou abrir meu coração. Já tive muito mais medo da pastora Nancy do que hoje. Já tive, muito. Eu sei o que ela carrega. E quando o que eu carrego não condizia com a verdade do reino sobre mim, eu temia. Vai vir algo ali que vai... Só que hoje a gente entende que se viesse, era para conserto, e não para apontamento. Você está comigo aqui? Isso precisa fazer sentido, eu lembrei disso agora, tá? Não está aqui não. Mas, de como a gente tinha um temor de subir no altar. De como aquilo de fato era algo respeitoso. Calma aí, como eu vou fazer? Não pode ser feito de qualquer jeito. Você está comigo aqui? Hoje, querido, hoje nós estamos gourmet. Essa é a palavra. Hoje nós estamos muito gourmet. Não tem saudade das chibatadas que eu levei atrás. Mas as chibatadas que eu levei lá atrás me fez perceber que eu preciso ser melhor hoje. Então, se você não recebeu chibatadas no passado, não estou falando literal, se dê por
gracioso diante do Senhor, porque nós estamos numa nova estação. Porém, eu preciso entender que a mensagem de Jesus não pode me tirar da presença dele. Não pode me tirar da presença dele. Então, precisa se levantar uma geração que não se escandaliza, que ouve acerca de Jesus, que ouve a mensagem do reino, e não faz contraponto. Já percebeu que está cheio de crente metido a fazer contraponto? Não, não é bem isso que a palavra diz. Não é bem isso que eu entendi. Quem disse que é para a gente entender? Jesus aqui falando de negar a si mesmo, é de deixar das mazelas e dos pecados que por muito tempo a gente carregou. Jesus aqui dava nome para o pecado. E hoje a gente fica cheio de dedos para corrigir alguém. Faz sentido? Hoje eu sei quem eu posso corrigir. Né, Ronald? Mas eu confesso para você que por um tempo eu fiquei assim, pô. Em algumas situações até fui alertado. Não corrige que não aguenta. Então, querido, se você não aguenta, você está dentro da multidão, que adora um milagre. Mas quando Jesus chama para perto, igual lá, né? Chama para perto. Essa imagem é... Isso aí é o ápice do relacionamento com Jesus. Quando Jesus chama a gente para perto, fala aqui, vem cá. Hoje não vai ser ninguém não que vai apontar a sua debilidade. Hoje quem vai falar da sua debilidade sou eu. Quem já teve essa experiência? De ouvir Jesus falando para você, cabra sem vergonha. Cabra incrédulo. Infiel. Aí você está lá tomando banho, o Espírito Santo fala para você, medroso. Foi você, não foi a pastora Nancy que falou isso. Por mais que eu a respeite. Aí foi Jesus que olhou no meu olho e falou assim, medroso. Não tem para onde correr, que você está pelado. Não tem como pedir socorro. É você e ele. E ele começa a falar para você, ó, arruma isso aqui. Você está bom no discurso aqui, mas você não está cumprindo. Ei, igreja, não faz sentido, não faz sentido. Nós não estamos aonde Jesus desejou que nós estivéssemos. Ainda não estamos. E como eu tenho diante do Senhor buscar Deus, eu preciso, eu quero estar. Aí, Jesus começa a falar o que a gente precisa fazer para estar. E às vezes, que é coisa tão simples. Às vezes é coisa tão pequena, às vezes é calar a boca. Às vezes é ficar quieto. Não, mas a gente é cheio de verdade. Eu não posso sair de uma briga sem dar a última palavra. Não, porque preciso falar umas verdades para fulano. Preciso falar umas verdades para o Pedro. Pedro tem que me ouvir. Olha aqui, Pedro. Querido, as verdades que nós precisamos ouvir estão na palavra. Mas só que através da palavra a gente fica, não é isso aqui não. Isso aqui serve para o Pedro. Não serve para mim não. Eu já passei dessa fase. Isso aqui serve para fulano. A gente fica, né, jogando para o outro, né? Igual cata a bola, joga pra batata quente, né? Pega aí. É com você. Não, querido, é com a gente. Então, quando hoje eu estava, algo precisa ser gerado na igreja, ser gerado em nós. Porque Jesus nos chama para ser discípulos. E ser discípulos, nós precisamos entender que de fato é se entregar por inteiro. Claro que entenda, querido, Jesus não vai pedir, eu acredito eu, né?
E eu oro, Senhor, não me peça a minha vida para ser entregue como um mártir. Não é isso, Jesus, eu não quero. Mas, e se? Eu lembro que quando eu era mais jovem, na igreja, meu sonho era ser missionário. Bobinho. Missionário, mas não come quirera. Missionário, mas não come giló. Faz sentido? Tá vendo como a gente é propaganda enganosa? Às vezes a gente é propaganda enganosa. Você olha pro o cabo tá explodindo de Deus. Aí vai para um vôlei com ele para você ver. Você tem que ficar. Vai se revelar aqui na frente de todo mundo. Eu lembrei do rolo de hoje. Esse menino, ele tem um superpoder, gente. Só que ele não entrou na minha mente ainda. Mas hoje ele entrou na mente com medo de gente ali. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente é uma mentira. Às vezes a gente não é todo esse pão que a gente está pensando que é, não. A gente não é todo esse panetone trufado da Cacau Show que a gente é, não. Então, Jesus nos chama para ser discípulos. Para ter com Ele de perto. Para ser ensinado sobre como desvendar e como não entrar nessa rota de propaganda enganosa. A pergunta é, quantos querem caminhar com Jesus de perto? Porque Jesus, ele não força ninguém, querido. Jesus, ele convida. Convida. E, de fato, é tão leve. Tão leve. Tão leve. Porque eu sei que aquele que me expõe é aquele que me cura. Aquele que me expõe é aquele que está a fim de me consertar. Se eu deixar. Lembra de Pedro? Gente, Pedro foi muito consertado. Pedro lá da Bíblia, né? Não dos nossos Pedro, não. Gente, eu lendo, eu falo assim, nossa, Jesus, ele pegou pesado com o Pedro. Aí no final dá um beijo em Judas e a ponta chama Pedro de do cão. Ali para mim, na história, foi o ápice. Ali para mim, foi assim, Jesus, Senhor, sacaneou Pedro mesmo. Só que Pedro foi daquele que queria estar de perto. Por mais que em alguns momentos Pedro, ele deixou se levar. Lembra da cena que ele nega Jesus? Gente, ali foi o ápice da aprovação de Pedro. Eu imagino Jesus olhando dentro da bolota dos olhos dele. E Pedro se enxergando na propaganda enganosa que ele estava sendo. Jesus ainda avisou que ele ia negar. Não, eu sou Mac feliz. Pão, cebola, tomate, alface, 2 hambúrgueres, gergelim. Qual que é o outro negócio que eles falam? E picles, né? Molho especial. Eu sou do molho especial. Não vou fazer isso, Jesus. Aí na oportunidade que ele tem, ele mostra a propaganda enganosa que ele estava sendo. Só que Jesus é tão... Você não é o que você fez hoje. Fala comigo, eu não sou o que eu fiz hoje. Jesus não terminou com Pedro ali. Aquele, como é que chama? Quando você tem corte em vídeo? Tem uma palavra. Hã? Não, tem outra palavra. Até o nome de uma série. Não sei se é Fermos, uma coisa assim. Pedro não foi aquele corte na história dele. Não foi aquela foto. Vou dizer algo para você. Você não é essa foto que você está olhando. Tem um continuar. Tem um a mais. Pedro não foi aquele corte na história dele. Não acabou ali, não parou ali. Aí lembra, já estou terminando, querido. Lembra de Pedro? Jesus morre. Os discípulos tudo desesperados.
Pedro volta para a velha vida, pescar. E lá no meio da pescaria de Pedro, Jesus não parou, Jesus não cortou ali na negação. Por 3 vezes, Pedro negou Jesus. Nessa narrativa, Pedro está pescando, Jesus está na praia. Eles estão se aproximando. Jesus pergunta, tem peixe aí? O que eles respondem? E não tinha, gente. Não tem peixe. Aí eles se aproximam, chegam na praia, Jesus tem peixe sendo assado. Aí nesse cenário, que foi o mesmo cenário que Jesus chamou ele, lembra lá no começo da caminhada, Jesus quando chama Pedro, ele está na onde? No barco, na praia, pescando. Aí nesse mesmo cenário, onde um dia ele foi visitado pela presença de Jesus, Jesus volta e pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus perguntou isso? 3 vezes. Você não é o momento que você está passando. Você não é o momento que você está passando. Você não é o momento que você está passando. Tem um continuar de Deus. Tem uma continuação. Você não é um trailer. Você é um filme. E esse filme de Jesus na sua vida ainda não acabou. Talvez você esteja hoje enfrentando um alto e baixo. E talvez hoje você esteja lá embaixo, dizer algo para você, você não é isso. Você não é isso. Mas para isso nós precisamos entender. Precisamos estar próximos de Jesus. Precisamos estar interessados naquilo que Jesus tem para falar para nós. E como é que eu faço isso? Me interessando. Me dispondo. Fazendo mais. Indo além da multidão. Rompendo, querido, com os meus limites, com as minhas falhas. Rompendo com tudo. Rompa, querido. Ser cristão não é mar de rosa. A gente está cansado de ouvir isso, né? Aí na primeira dificuldade que tem, a gente faz o quê? Misericórdia. Se eu soubesse que ia ser assim, eu dizer algo para você. Deus vai nos levar um pouco mais além. Deus vai peneirar. Sempre sonhei em falar isso. Deus vai peneirar, querido. Deus vai peneirar. E quem tiver ok, passa para a próxima fase. Quantos estão interessados? Quantos estão interessados? Jesus, eu quero. Mas não só dizer assim, eu quero da boca para fora, mas entender. E a qualquer momento, Ele pode te chamar para essa conversa. Só você e Ele. E ali Ele vai expor para você aquilo que Ele deseja que você faça. Eu quero que você se pergunte agora. Você está onde Jesus deseja ou desejou que você estivesse? Você está vivendo? Você está inserido na verdade que Jesus, que você entende que Jesus tem para você? De multidão, querido. De multidão, o Brasil está cheio. As pessoas que se contentam com show, com luzes, com som, que se contentam com as historinhas. Está cheio. Agora, onde estão aqueles que, de fato, são apaixonados pelo Espírito Santo e dizem assim, Espírito Santo, eu estou aqui. Se você é um desses, querido, fique de pé no seu lugar. Se você é um desses apaixonado por Jesus, que entende que Jesus não nos chamou para ser uma propaganda enganosa. Jesus nos chamou para entregar aquilo que nós falamos, aquilo que nós professamos. Ser a verdade. Casar. Fala com atitude.
Jesus nos chamou para essa realidade. Se você não guardar nada daquilo que eu compartilhei com você hoje, saia daqui entendendo algo. Eu não posso ser farsa. Eu não posso ser uma propaganda enganosa. Eu preciso ser alguém de verdade em Jesus. Alguém que está pronto, apto, convicto de andar com Ele até o fim, de provar de Jesus na bonança, de provar de Jesus num cenário favorável, mas também de provar de Jesus num cenário que não é legal. Isso fala de alguém que de fato caminha, anda com Jesus, de alguém que conhece Jesus de perto. Porque não importa hoje o cenário que você está inserido, que Jesus está com você. Não importa a posição que você esteja hoje, Jesus está com você. Não importa a circunstância que você está hoje, Jesus está com você. Entenda isso, isso basta. E independente do que esteja passando, entenda algo: eu estou com Jesus. No tempo certo, na estação certa, no momento certo, Ele vai me elevar, Ele vai me coroar com graça e com favor. Mas para isso eu preciso entender qual é a minha posição hoje diante do Senhor. Eu estou com aqueles que é multidão, ou estou naqueles que é discípulo, que andar junto, que quer estar perto? Jesus hoje nos chama, querido, a rejeitar tudo aquilo que é mentira e abraçar a verdade do reino de Deus. Jesus hoje nos chama a abraçar as verdades do reino de Deus. Como é que eu sei essas verdades? É só me interessando, é só buscando mais na palavra. Jesus está nos chamando hoje para pararmos de viver a nossa vida baseada em aparência, ou até mesmo palavras bonitas, mas em arrependimento, e seguir a Ele em fé diária. Jesus hoje está pedindo para você. Feche os seus olhos e analisa aí no seu interior. Será que a nossa vida hoje está ok para passar para a próxima fase? Será que hoje eu estou ok para experimentar a fase que vai vir sobre a minha vida? Será que eu estou de fato crucificado com Jesus? Será que quem tem vivido até hoje, ou melhor, será que de fato Jesus está vivendo em mim? Ou eu simplesmente estou fazendo as coisas da forma que eu acho que tem que ser feito? Não tem problema nenhum, querido, em você fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Mas só não responsabilize Jesus depois, quando não der certo. Então feche os seus olhos e se pergunte hoje: eu estou fechado com Jesus? Em corpo, alma, espírito, eu estou fechado com Jesus? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Será que essa é a nossa verdade hoje? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Você pode levantar sua voz e declarar essa verdade. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já
estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Será que a sua verdade é? Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Se essa é a sua verdade, querido, se prepare, porque Deus tem mais para nós neste lugar. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você. Se você é daquele que está crucificado com Jesus, daquele que entende, que prioriza Ele, prioriza as coisas dEle, Jesus vai usar você. Jesus vai nos usar. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por essa palavra, obrigado por este confronto às nossas vidas hoje. Deus, que nos tira, ou que nos chama para sair de um lugar de multidão, para sair de um lugar onde as luzes, os palcos, o show nos satisfaz, e que corre para um lugar onde somos nós, o Senhor. Corre para um lugar onde é o Senhor quem fala ao nosso coração, quem fala ao nosso espírito. Obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos que o Senhor tem uma máxima para nós. E se talvez hoje nós ainda não estamos vivendo essa máxima, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nós queremos estar no lugar que o Senhor deseja para nós. Se você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Igreja, uma palavra, guarde no seu coração, uma palavra poderosa para nos discernir. A palavra de Deus, ela nos discerne, vamos dizer assim, ela me revela. Esse é um momento em que nós vamos ofertar. Eu falei para o Robson assim, eu vou me defender. Dá uma sensação que as pessoas têm medo, né, da gente. Não, eu só falo aquilo que Deus fala. Deus fala assim para o André, eu vou te dar uma casa. Eu chego e falo assim, Deus falou que vai dar uma casa para você. Aí se Deus fala assim, por exemplo, para o filho, Deus falou assim para mim que está acontecendo isso na sua vida. Eu vou falar. Então, Deus fala com a gente. E Deus nos usa. E na minha casa então, né, Dito?
Deus não usa a gente só para os outros não, viu? A nossa casa, a nossa vida, a nossa família é também discernido pela palavra, né? Que Deus traz para a gente. Que você seja assim, você tem uma palavra de Deus, de salvação, de libertação, de cura, uma palavra profética, né? Tudo isso é do Senhor. Então, quando Deus quer falar através de mim, Ele fala mesmo, não precisa ter medo não, porque eu sou gente também. É brincadeira. Eu falei pro Robson, parece que... né? Mas ele falou da pessoa dele, que ele tinha medo, é um problema dele. Nós estamos aqui para ouvir. Às vezes é só um olhar. Deus faz. Deus está aqui neste lugar. Amém? Deus está aqui. Nós vamos ofertar, mas feche o seu olho. Hoje você precisa levar uma resposta para sua casa. Feche o olho. Você precisa levar uma resposta para você. Vou dizer algo que eu não sei para quem, mas nós estamos aqui. Tem ventos, tem momentos de vento na nossa vida que a gente precisa. Se você está em algum lugar, vou dar um exemplo, e tem uma árvore e o vento é muito forte, às vezes a gente pensa assim, vou agarrar nessa árvore até o vento passar. Eu estive na Bolívia por esses dias, nós estivemos. E eu nunca tinha experimentado o vento daquele lugar. O Peterson sempre falou, mas eu não tinha nem noção. E olha, teve um momento que eu fiquei com medo. Eu tive que agarrar, não sei quem estava perto de mim. Olha a minha estrutura. Olha o meu peso. Eu senti que o vento me abalou. Eu tive que ter convicção e firmei os pés no chão. Foi um negócio muito estranho que eu senti lá. Hoje o Senhor está falando assim para você: olha, agarra em mim. Agarra em mim. Essa é uma palavra. Não é aqui uma repregação da palavra que o Robson ministrou, que veio de Deus. O Senhor está falando hoje: agarra em mim. Não temas o vento. Agarra em mim. Porque Ele é fiel. E o reino de Deus, Ele é mexido, Ele é movimentado através de palavra e de fé, esperança, convicção, de amor, de certeza, de palavras da Bíblia. Ninguém pode negar a palavra que é a Bíblia. Ninguém pode resistir à Bíblia. Então tem momento na sua vida que você vai resistir pela palavra. Não é pela unção, não é pela profecia, é pela palavra do Senhor. E você sabe que Deus está falando com você. É a palavra. Senhor, tua palavra diz isso. Então eu confio. Você vai dizer: não, se eu posso confiar e chorar? Pode. Pode sentar, confiar, chorar. Mas não murmure. Se
eu vou ficar triste? Pode passar a tristeza. Confie no Senhor. Hoje Deus está aqui para tocar em você, sem nenhum movimento, mas é o movimento da palavra, porque ela é viva e ela é poderosa para te tirar desse fundo, para tirar desse medo, para tirar dessa indecisão, para tirar dessa confusão, para tirar dessa insegurança e para te colocar de pé e te chamar de filho amado e de filha amada, porque o nosso Deus não é um Deus que mente, que falha. E Ele vai além da nossa estrutura intelectual, da nossa estrutura emocional, da nossa estrutura de fantasia, de motivação. Ele é sincero, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E Ele está neste lugar para dizer para você: eu estou com você, se agarra em mim. O vento pode vir, mas eu estou com você. Não importa o que possa vir, eu estou com você. Eu estou com você. Deus de Israel, nesta noite, obrigado pelo que o Senhor já fez naqueles que conseguem tocar em Ti, pela Tua palavra. Com os Teus filhos vão devolver aquilo que é do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa e na nossa vida, no nosso trabalho e no nosso salário. Obrigado, Senhor, porque Tu tens multiplicado. Na nossa casa tem sido sustentada pelo Senhor. Obrigado, porque este é um momento que queremos devolver toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a honra que é do Senhor nesta noite, através dos dízimos, ofertas, primícias. Nós queremos entregar a Ti com muito louvor, com muita gratidão e com muita gratidão pelo salário que nós temos, pelo que o Senhor tem provido para nós. Ninguém pode segurar o salário daquele que é fiel. Oh, aleluia, salabaxere, canta, lemanás. Talvez o vento na sua vida é para trazer o que está parado. Receba essa palavra em nome de Jesus, para trazer aquele dinheiro que você tem e não consegue receber. O vento do Senhor pode trazer também. Obrigado. Pode trazer a sua oferta. Amém, querido? Se assente em seu lugar. Glória a Deus. Deus é bom. Todo tempo Ele é bom. Amém? Eu quero só compartilhar com vocês o sermão dos anúncios. Quarta-feira nós estamos aqui. Estaremos aqui às 19h30. Debaixo de um tempo de série. Amém? Você é nosso convidado a estar com a gente aqui. Tem sido muito especial. De fato, um tempo muito incrível diante do Senhor, onde nós temos recebido algumas direções, algumas situações bem legais do céu. Então, quero convidar você a estar aqui às 19h30 na próxima quarta-feira. Convide alguém, né? Vem para cá e vamos viver algo novo diante do Senhor. Sábado, sexta e sábado, já é agora, né? A cruzada, sexta-feira, a partir das 19h30, a companhia de teatro Missi vai estar dando abertura à nossa cruzada.
E depois o cantor Marcelo Aguiar também vai estar com a gente aqui por um tempo muito especial. E no sábado, Soraya Moraes vai estar com a gente aqui, né, debaixo deste tempo de cruzada. Então você é nosso convidado. Convide a família, né, os amigos para estarem lá, estes que ainda não conhecem Jesus, né? E vamos viver um tempo muito especial lá na praça. Amém? E no domingo nós estaremos aqui mais um tempo de ceia. Amém? Primeiro domingo do mês nós vamos cear junto, lembrar daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, desse chamamento que Ele nos fez, né, em viver com Ele, em negar a nós mesmos. Ah, querido, é muito lindo. Então, venha para cá também em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos por este tempo. Obrigado por aquilo que nós vivemos e experimentamos neste lugar nessa noite. Que os teus filhos possam viver um novo tempo, uma nova estação, que possamos ter um testemunho, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, que possamos ter um sorriso nos nossos lábios, ó Deus, daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida por estes dias. Assim nós oramos, grato a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque podemos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre a vida, que o amor dele te acompanhe, que o Espírito Santo possa ser o seu guia em tudo quanto lugar que você foi, e que a sua semana seja abençoada. Amém? Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Não saia.